Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre metabolismo de lipoproteínas, descobrir um pouco dos segredos bioquímicos sobre como as gorduras são transportadas no nosso organismo. Então, para iniciar a aula, eu trago aqui duas imagens. Numa imagem, a gente tem o interior do vaso sanguíneo, né, transportando sangue, e na direita, a gente tem uma imagem de uma mistura de óleo em água. Nós sabemos que o óleo, as gorduras, elas são moléculas apolares e, consequentemente, não têm afinidade com água. Então, são substâncias que não se misturam, elas tendem a se separar, como está representado aqui. Agora, como nós poderíamos imaginar que as gorduras provenientes da nossa alimentação, as gorduras produzidas pelo nosso organismo, que precisam ser transportadas na corrente sanguínea, como elas poderiam ser transportadas se o sangue é aquoso, ou seja, polar, e as gorduras são apolares? Como esse transporte acontece? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, como que essa gordura, tanto a gordura produzida pelo nosso próprio organismo, quanto a gordura proveniente da nossa dieta, ela pode ser transportada de maneira eficiente na corrente sanguínea, diante do fato de que nós estamos misturando moléculas apolares com água, com moléculas polares. Antes da gente começar a videoaula de hoje, eu quero relembrar um pouco dos principais lipídios existentes no nosso organismo. Por quê? Porque nós vamos falar muito de colesterol, mas eu quero relembrar que colesterol, na verdade, é essa molécula aqui. Não existe. Muito é falado sobre o colesterol bom e colesterol ruim. E hoje a gente vai na videoaula de hoje, nós vamos aprender que são formas de transportar a molécula de colesterol. Mas, na verdade, colesterol existe um só, que é essa molécula que está representada aqui em cima. Ela é formada por 4 anéis planares. Esse núcleo aqui é chamado de núcleo esteroidal. Esse conjunto de anéis coplanares são chamados de núcleo esteroidal. Toda essa parte da molécula aqui, ela é apolar, e essa hidroxila confere uma certa polaridade para a molécula de colesterol. Então, a molécula de colesterol ela é levemente anfipática, sendo que essa parte é uma parte apolar e essa hidroxila confere uma certa polaridade para a molécula de colesterol. Adicionalmente, nós temos aqui a representação de um ácido graxo livre, né? Por que ele é chamado de ácido graxo livre? Bom, primeiro ácido, pelo ácido carboxílico, graxo, pela sua cauda de hidrocarbonetos, e ele é considerado livre porque ele não está ligado em nenhuma outra molécula. Muitas vezes o ácido graxo, ele liga essa porção aqui de ácido carboxílico a outras moléculas, através de reações que a gente chama de reações de esterificação. E aí ele não é mais considerado um ácido graxo livre, ele vai estar conjugado com outras moléculas. No formato aqui, ele é chamado de ácido graxo livre. Aqui abaixo, nós temos um triglicerídeo. O que é o triglicerídeo? Triglicerídeo é quando um glicerol, que está representado aqui, essa parte aqui, né, um álcool com 3 carbonos, né, aqui 1, 2 e 3 carbonos. Esse álcool aqui de 3 carbonos, ele está esterificado com 3 ácidos graxos. Então, esse é o primeiro ácido graxo, esse é o segundo ácido graxo e esse é o terceiro ácido graxo. Quando o ácido graxo ele está livre, como esse que está representado aqui, ele é uma molécula anfipática, ou seja, essa parte é polar e essa parte é apolar. Essa molécula, ela não poderia ser estocada, não poderia ser a forma de estocagem lipídica no nosso organismo, exatamente porque ela é anfipática, ou seja, ela se organizaria na forma de micelas e essa cabeça polar aqui atrairia água. Então, a gente teria o armazenamento da molécula lipídica como armazenamento energético, mas além disso traria a estocagem de uma grande quantidade de água, o que não seria eficiente. Para que seja mais eficiente essa estocagem, o organismo animal e vegetal também
evolui um sistema em que esses 3 ácidos graxos, eles são esterificados numa molécula de glicerol, formando o que a gente chama de triglicerídeo ou triacilglicerol, para formar uma molécula completamente apolar. Essa sim pode ser estocada no nosso organismo na forma anidra, ou seja, na ausência completa de água, porque é uma molécula totalmente apolar. Então, aquela gordura que está dentro dos nossos adipócitos, ela é triglicerídeo, que é o nosso armazenamento energético. E aqui, por último, nós temos um fosfolipídio. O fosfolipídio é quando nós temos um glicerol, né, esterificado com 2 ácidos graxos, como estão mostrados aqui, e a terceira hidroxila é esterificada com grupamento fosfato. Muitas vezes esse fosfato é ligado a outras moléculas polares. Então, essa parte polar da molécula, ela confere uma grande polaridade para essa parte da molécula, e sendo que esse resto aqui é apolar, nós temos então uma molécula altamente anfipática. Os fosfolipídios são formadores das membranas plasmáticas. Quando a gente lembra da estrutura da membrana plasmática, a gente vai lembrar que tem uma cabeça apolar e 2 caudas apolares para formar a estrutura de membrana plasmática. Então, aqui nós temos, né, fosfolipídios, formadores de membrana, triglicerídeos, que são moléculas de armazenamento energético, ácido graxo livre, que é uma forma de transição aí, né, muitas vezes os ácidos graxos livres são transportados na corrente sanguínea e eles vão ser, então, né, oxidados para a produção de ATP. E o colesterol, que a gente vai falar um pouquinho mais na videoaula de hoje, que é uma molécula, então, que dá origem a várias outras biomoléculas importantes no nosso organismo. Então, aqui a gente tem mais uma vez a representação do colesterol, o núcleo esteroidal e a hidroxila fornecendo uma certa polaridade para essa região da molécula aqui, fazendo com que a molécula tenha um caráter anfipático. Essa molécula de colesterol, ela é muito importante, a presença dela nas membranas plasmáticas. Ela controla, ela se posiciona dessa maneira, assim, nas membranas plasmáticas, e esse posicionamento controla a fluidez da membrana plasmática. A membrana plasmática ela não pode ser nem muito rígida, nem muito fluida. Ela tem que ter uma fluidez controlada para manter a integridade celular, né, e, ao mesmo tempo, permitir trocas através da membrana. E quem permite isso, uma das moléculas importantes para o controle dessa fluidez é o colesterol. Então, aqui ele está representado, né, nessa bicamada lipídica. Então, vocês imaginem que todas as células que estão se dividindo, crescendo, né, onde está havendo divisão celular, há necessidade de mais colesterol. Então, o colesterol ele é muito importante para todos esses tecidos em que há, né, formação de novas células. Ao mesmo tempo, quando células morrem em determinadas regiões do organismo, né, quando há reciclagem celular ou morte celular, o colesterol que está nessas membranas aqui, ele precisa ser removido daquela região. Então, há uma necessidade constante de entrega de colesterol para células dos mais diferentes tecidos do nosso organismo e, ao mesmo tempo, há necessidade de remoção desse colesterol proveniente de células mortas ou de membranas que estão sofrendo reciclagem. Então, é muito importante a gente entender como que esse colesterol ele é entregue aos tecidos periféricos e como ele é removido também. E a gente vai ver na aula de hoje. Então, o colesterol é importante nas membranas celulares para controlar a fluidez dessa membrana. Além disso, ele é precursor de hormônios esteroidais. Então, ou seja, ele dá origem a hormônios esteroidais. Diversos hormônios esteroidais, como, por exemplo, cortisol, aldosterona, os hormônios sexuais, né? Além disso, ele é precursor de sais biliares, auxiliando então na digestão da gordura proveniente da dieta, e é precursor de vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel envolvida no metabolismo de cálcio. Essa é a principal enzima que sofre essas moléculas, elas vão estar, então, inibindo a síntese endógena de colesterol. Aqui a gente tem, então, a similaridade do colesterol com outros hormônios esteroidais, né? Vejam que
O colesterol, ele dá origem ao cortisol, ele dá origem à aldosterona, à testosterona, ao estradiol, à progesterona, que são todos hormônios esteroidais, ou seja, eles possuem esse núcleo que a gente chama de núcleo esteroidal. Então, é a partir do colesterol que são formados esses hormônios. Esses hormônios são produzidos na suprarrenal, são produzidos nas gônadas. Então, o colesterol precisa chegar nesses tecidos para que, a partir do colesterol, haja a produção desses hormônios importantes para o funcionamento do nosso organismo. Continuando, a gente vai falar da importância do colesterol para a síntese de sais biliares. Mas quem são os sais biliares? Bom, primeiro a gente tem que parar para pensar sobre a digestão das gorduras. Então, você imagine, né, que você acabou de se alimentar de um grande pedaço aí de carne gordurosa, cheia de gordura. Essa gordura precisa de ser digerida. Quando ela entra no nosso trato gastrointestinal e essa gordura começa, né, a sofrer o processo de digestão, a gente sabe que o nosso suco digestivo, suco gástrico, pancreático, são ambientes aquosos. As enzimas estão dissolvidas em ambiente aquoso e a gordura é apolar. Então, mais uma vez, a gordura não vai ter a tendência de misturar, né, com o suco digestivo, já que este é aquoso. E as enzimas vão ter dificuldade de acessar essa gordura, já que as enzimas estão dissolvidas em ambiente aquoso e a gordura não se mistura com a água. Então, uma das maneiras de se resolver esse problema é através da ação dos sais biliares. Os sais biliares são moléculas anfipáticas, que são derivadas de colesterol. Então, eles têm uma porção polar e uma porção apolar. E o que ele faz? Aqui a gente tem a representação, né? Como se em amarelo fosse a porção hidrofóbica do sal biliar e em verde fosse a porção hidrofílica do sal biliar, né? E com essa capacidade de emulsificar por ser uma molécula anfipática, ele vai então interagir com essas moléculas apolares de gordura, né? Então, estabilizando pequenas gotículas de gordura, que a gente diz que essa gordura foi emulsificada. Então, de um grande glóbulo de gordura, temos, né, a quebra dele em milhares, né, de pequenas gotículas de gordura que são estabilizadas pela presença dos sais biliares, né? E com isso, então, a gente tem um aumento de área superficial e as enzimas que estão nesse ambiente aquoso, elas vão ter mais acesso, né, às pequenas gotículas de gordura, quando comparadas a uma grande gota de gordura, né, quando não está emulsificada. Então, os sais biliares, eles emulsificam, eles quebram a gordura em pequenas gotículas de gordura, aumentando essa superfície de contato para que as enzimas tenham mais acesso e consigam fazer a digestão. Então, aqui, nessa representação, nós temos, então, né, grandes gotas, né, de moléculas gordurosas que se emulsificam em micelas menorzinhas e essas micelas então vão ter mais acesso às enzimas digestivas. Então, se a gente for pensar, né, o colesterol ele é uma molécula que vai dar origem aos sais biliares. Aqui a gente tem a representação de um sal biliar, a gente tem essa parte apolar, né, do sal biliar, e aqui a gente tem a adição de uma parte polar da molécula, formando então o sal biliar, que é uma molécula anfipática. Então, esses sais biliares, juntamente com outras substâncias, eles fazem parte aí dos componentes da bile, né? Que a bile, então, é uma mistura de diversas substâncias, incluindo sais biliares, incluindo colesterol, incluindo bilirrubina, que também é um produto do metabolismo do grupamento M, né? E essa bile, então, ela é produzida nos hepatócitos, né? E ela é estocada na vesícula biliar. E quando
esse indivíduo ingere, então, uma grande quantidade de gordura na sua dieta, né? Nós temos receptores que identificam a presença de moléculas gordurosas, né, no trato gastrointestinal, e há, então, a liberação da bile e dos sais biliares contidos na bile aqui, né, no duodeno proximal. Então, essa bile, os sais biliares vão emulsificar a gordura, essa gordura vai ser, então, absorvida, né, por esse organismo. É importante entender que a bile que foi produzida no fígado, os sais biliares que foram produzidos no fígado, que foram estocados na vesícula biliar, que serviram para emulsificar a gordura proveniente da dieta, eles vão permanecer no trato gastrointestinal, né? E lá no ilho distal, quando ele chega nessa porção do ilho distal, ele vai ser reabsorvido. Né? Em torno de 95% dos sais biliares vão ser reabsorvidos via transporte ativo, via um receptor, né, que faz o transporte ativo de sais biliares para serem reabsorvidos pelo organismo. Em torno de 0 a 4% vai haver a reabsorção passiva desses sais biliares. Então, esses sais biliares, eles vão voltar ao organismo, vão ser absorvidos, né, a nível lá do ilho distal, vão entrar na circulação porta-hepática e vão voltar para o fígado. Então, através dessa circulação enterohepática, através da veia porta, eles vão ser redirecionados em torno de 90 a 95% dos sais biliares que foram produzidos, eles vão ser reabsorvidos e vão voltar para o fígado para a produção de mais uma de mais sais biliares para serem utilizados na próxima digestão. Então, essa reabsorção aqui é uma reciclagem dos sais biliares. Os sais biliares, eles são muito pouco excretados nas fezes. A maior parte dos sais biliares são reabsorvidos através desse transporte ativo. Então, uma forma de tentar baixar o colesterol do organismo é tentar aumentar a excreção de sais biliares. E como se faz isso? Existem algumas moléculas, bom, os sais biliares, por eles terem uma carga negativa, eles podem ser sequestrados por moléculas com cargas positivas, que são sequestrantes de sais biliares. Então, eles interagem com essas moléculas positivas e, com isso, eles evita-se, né, que haja essa reabsorção dos sais biliares. Então, eles são excretados. Se não há reabsorção, para produzir mais sais biliares, a gente precisa consumir mais colesterol. Então, com isso, se não há a reabsorção de sais biliares, há uma excreção maior de colesterol, porque há a necessidade de usar o colesterol hepático para a produção de mais sais biliares para a próxima digestão. Então, dessa forma, essa é uma das formas de baixar o colesterol do organismo. Então, uma das formas foi falado anteriormente, que é inibir a enzima HMG-CoA redutase, que é a enzima chave na síntese de colesterol endógeno, e a outra maneira é tentar eliminar mais sais biliares e evitar, então, essa reabsorção. Existem outras moléculas, outras drogas, que elas inibem diretamente, então, esse transportador ativo de sais biliares, né? Então, ao invés de sequestrar os sais biliares no lúmen intestinal, promovendo, então, uma eliminação como sequestrantes de sais biliares, essas drogas aqui, elas se ligam diretamente nesse transportador ativo de sais biliares e evitam a reabsorção. Com isso, então, né, nós vamos precisar mais de colesterol livre para produção de mais sais biliares e, com isso, há uma diminuição do colesterol livre desse organismo. Agora voltando, então, para aquela pergunta inicial, como que os lipídios são transportados na corrente sanguínea, se os lipídios são apolares e o sangue é polar? Bom, todas as moléculas gordurosas, as moléculas apolares, elas são transportadas em vesículas, que a gente chama de lipoproteínas. E todas elas têm um formato muito parecido, que é um formato que está representado nesse slide. Então,
Na verdade, essas partículas que são esferas, né? Então aqui a gente tem como se fosse um corte, assim, né? No meio de uma esfera, para a gente enxergar o interior. Mas essas partículas, elas são formadas por uma monocamada de fosfolipídios, então essas moléculas azuis aqui são fosfolipídios, e por serem fosfolipídios, a gente já sabe que essa cauda é uma cauda apolar e que essa cabeça é uma cabeça polar. Então, nós sabemos que as cabeças polares, elas estão expostas ao exterior polar do sangue. E a parte interior é muito hidrofóbica. Então, ela vai carregar todas as moléculas gordurosas no interior dessa partícula. Além de fosfolipídios, nós temos moléculas de colesterol livre aqui, né, que também estão dando sustentação, estabilidade para essa partícula. A gente sabe que o colesterol ele controla a fluidez de membranas fosfolipídicas. Então, aqui ele também vai estar tendo essa função. Esse colesterol é um colesterol livre. Então, a gente já sabe que essa parte que está aqui, ó, mais em contato com a água, provavelmente é aquela hidroxila que a gente falou lá nos primeiros slides, que dava um caráter relativamente polar para aquela região do colesterol. A gente tem também proteínas que estão representadas em verde aqui e em vermelho aqui. São duas proteínas diferentes. Essas proteínas, elas têm função de estabilizar a partícula e de endereçar essa partícula para células específicas. Então, essas proteínas, elas têm a função de encaminhar, né, essas partículas para células específicas do organismo. E lá no interior, bem no interior, nós temos moléculas completamente apolares. Quem são elas? Os nossos triglicerídeos, que a gente já falou, que é aquela molécula completamente apolar, formada por 3 ácidos graxos e um glicerol, que é o mesmo triglicerídeo que fica dentro dos nossos adipócitos, e ésteres de colesterol. Quando o colesterol precisa ser armazenado, quando ele precisa ser transportado lá no interior hidrofóbico de uma lipopartícula, ele precisa ser esterificado. Então, o colesterol, aquela hidroxila do colesterol, precisa, né, ligar-se a um ácido graxo para formar o que a gente chama de éster de colesterol e tornar esse colesterol completamente apolar para ser então empacotado lá no interior dessa partícula e conseguir ser transportado de maneira eficiente. Então, todas as partículas, sejam elas aquelas que participam da via endógena, exógena, transporte reverso de colesterol, que são coisas que a gente vai ver agora nos próximos slides, todas essas partículas elas vão possuir uma estrutura muito parecida com essa aqui, com algumas diferenças entre si, mas o princípio básico é o mesmo, uma monocamada de fosfolipídio, algumas proteínas para estabilizar e endereçar essa partícula, colesterol livre nessa porção aqui, e no interior éster de colesterol, triglicerídeos, entre algumas outras moléculas apolares que também vão ser transportadas por esse método. Aqui a gente tem uma representação das diferentes partículas que transportam gordura no nosso organismo. Então, a partícula maior, de maior tamanho, chama-se quilomicron e é uma partícula semelhante a essa partícula aqui, mas que tem a função de carregar a gordura que veio da dieta para o nosso organismo. Depois nós temos 3 partículas que são muito semelhantes entre si, que se chamam VLDL, IDL e LDL, que transportam gorduras, moléculas apolares, da via endógena, ou seja, moléculas que são produzidas pelo nosso fígado e precisam ser transportadas para os nossos tecidos periféricos. E por fim, nós temos a molécula, a lipoproteína, lipopartícula, de maior densidade, que faz um transporte muito importante de gordura que chama-se transporte reverso de colesterol, que se chama HDL, que é a partícula aqui de menor tamanho e maior densidade. Bom, então vamos entender um pouquinho como é que funciona esse transporte de gorduras, sejam elas endógenas ou exógenas no nosso organismo. Então, vocês imaginem aqui que esse organismo tenha se alimentado e o alimento, então, né, está sofrendo a digestão e através de quimiosensores que nós temos aqui, né, no nosso duodeno, o organismo tenha percebido a presença de moléculas gordurosas nessa dieta.
Então, imediatamente, né, a bile, o conteúdo biliar aqui, vai ser ejetado para o duodeno para emulsificar as gorduras, para que as lipases, né, tenham acesso a essa gordura, liberando os ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, colesterol, dentre outras moléculas apolares, elas são absorvidas pelos enterócitos. E ao entrar nos enterócitos, essas gorduras, elas são empacotadas em partículas chamadas de quilomicrons. Os quilomicrons são partículas semelhantes a essa estrutura aqui, que vão ser gerados, vão ser produzidos dentro do enterócito e vão carregar a gordura proveniente da dieta, que foi recém-absorvida, o colesterol, os triglicerídeos e outras moléculas apolares que vieram aí da dieta. Então, essa lipopartícula vai ser chamada de quilomicron, vai ser produzida dentro dos enterócitos e vai ser então, primeiro ela vai alcançar o sistema linfático, por quê? Porque é uma partícula muito grande, não vai conseguir permear os capilares diretamente. Então, primeiro ele vai entrar, os quilomicrons vão entrar, então, né, via sistema linfático, para depois alcançar, então, a circulação sistêmica, onde eles vão estar sendo distribuídos, né, nos tecidos adiposos, passando pelo tecido adiposo e pelo músculo, e ao passar pelo tecido adiposo e pelo músculo, que são células, e pelo tecido cardíaco também, eles vão liberar ácidos graxos livres para esses tecidos, de forma que esses tecidos tenham a capacidade de captar esses ácidos graxos livres para a produção energética. O tecido adiposo pode utilizar esses ácidos graxos para estocar energia na forma de triglicerídeos, o músculo vai estar usando esses ácidos graxos livres para oxidar esses ácidos graxos e produzir ATP, produzir energia para essa musculatura. Então, o quilomicron foi produzido no enterócito, atingiu a circulação sistêmica, mas primeiro, né, alcançou o sistema linfático, depois a circulação sistêmica, foi distribuído pelos tecidos adiposos, musculares, cardíaco, liberou ácidos graxos livres, e depois ele liberar esses ácidos graxos livres necessários para o consumo energético desses tecidos, eles voltam, né, mais vazios já, com menos ácidos graxos livres, contendo o colesterol que veio da dieta, né? E ele é chamado nesse momento de quilomicron remanescente. E ele volta para o fígado, ele é capturado através de endocitose. E ele, então, ele é, né, desmontado e libera colesterol livre dentro dos hepatócitos. Nesse momento, os hepatócitos conseguem perceber a quantidade de colesterol que foi absorvida na dieta desse organismo. E a partir daí, ele vai ativar ou inativar as enzimas endógenas para a produção do colesterol endógeno. Então, por isso que é importante que os quilomicrons, eles, num primeiro momento, né, eles atingem a circulação sistêmica, liberam ácidos graxos livres, mas voltam para o fígado para entregar esse colesterol para o fígado. Porque o fígado precisa sentir, detectar a quantidade de colesterol ingerida nessa dieta para que então ele ative ou inative as enzimas endógenas para a produção, né, da quantidade total de colesterol que aquele organismo precisa. Bom, uma vez que isso tenha ocorrido, esse colesterol, ele pode ser produzido, ele pode ser transformado em sais biliares, e esses sais biliares vão ser armazenados para a produção da bile, armazenados aqui na vesícula biliar e liberados, então, no intestino para a próxima digestão. Em torno de 90% desses sais biliares, eles vão retornar para o fígado através do que a gente chama de circulação enterohepática, né? Como já foi falado anteriormente.
Então, o colesterol que veio, então, né, do colesterol exógeno, então, essa via é chamada de via exógena, porque ela transporta os lipídios provenientes da dieta, então, ela é via exógena, então, os quilomicrons remanescentes, eles retornam para o fígado, e esse colesterol agora, ele vai parte dele vai ter sido proveniente dos quilomicrons remanescentes e parte dele está sendo proveniente da própria síntese endógena pela produção através das enzimas hepáticas. Então, agora o colesterol total que foi produzido por esse fígado, ele precisa ser exportado do fígado para atingir os tecidos periféricos. Então, ele vai ser esterificado e vai ser empacotado numa outra partícula muito parecida com essa partícula aqui, que é uma partícula chamada de VLDL, que do inglês é Very Low Density Lipoprotein. Então, essa partícula, né, contendo aí proteínas específicas e um conteúdo tanto de colesterol quanto de triglicerídeos, ela vai ser exportada do fígado na forma de VLDL. É importante ressaltar que esse VLDL está carregando triglicerídeos e esses triglicerídeos vieram sim da alimentação, mas também há a possibilidade de uma dieta rica em carboidratos. E esses carboidratos em excesso vão ser transformados em triglicerídeos nos hepatócitos também. Então, uma dieta rica em carboidratos pode gerar a produção de triglicerídeos também, mesmo que a dieta não tenha sido rica em gordura, se ela for rica em carboidratos, eu posso ter a produção de triglicerídeos também. O fígado ele vai usar essas moléculas como fonte energética, vai produzir glicogênio a partir de glicose livre, mas até um certo ponto. Então, o excesso vai ser então, né, transformado em triglicerídeo, empacotado dentro do VLDL e exportado para a circulação sistêmica. Uma vez que atinge a circulação sistêmica, esse VLDL ele libera ácidos graxos livres nos tecidos periféricos, né? Então, ele vai estar liberando ácidos graxos livres nos tecidos periféricos, e conforme ele vai perdendo o conteúdo de lipídio, de triglicerídeo, ele vai, né, deixando de ser uma partícula de muito baixa densidade, e o conteúdo proteico relativo ao conteúdo de triglicerídeos acaba aumentando, então a densidade não é tão baixa, né, quanto a do VLDL, e esse VLDL começa a ser chamado de IDL, que é uma lipoproteína de densidade intermediária. Essa partícula continua liberando ácidos graxos livres através da ação da lipoproteína lipase, presente aí no endotélio vascular, tanto dos músculos, dos tecidos adiposos, né? Para a liberação de ácidos graxos para esses tecidos. E essa partícula, então, agora, como ela já liberou ácidos graxos livres, ela foi chamada de IDL, ela começa a se transformar numa partícula de densidade um pouco maior. Então, ela já é chamada agora de LDL. Então, ela deixa de ser uma partícula de muito baixa densidade para uma partícula de densidade intermediária. E depois ela é chamada de lipoproteína de baixa densidade apenas, porque ela perdeu o conteúdo de ácido graxo livre ao longo do caminho em que foi passando pelos capilares e foi sofrendo a ação da lipoproteína lipase e foi liberando esses ácidos graxos livres para os tecidos. Então, o LDL agora, parte desse LDL retorna para o fígado, encontra o receptor de LDL hepático aqui nos hepatócitos, é internalizado por endocitose para esses hepatócitos e ele é chamado de LDL remanescente, então ele volta para o fígado. O resto desse LDL ele vai continuar sendo distribuído pelo organismo e começa a liberar colesterol para as células que precisam desse colesterol. Quem são essas células? Bom, muitos tecidos que estão sofrendo divisão celular, né, reciclagem dessas membranas, que precisam de colesterol, né, para a produção de mais membrana plasmática e reciclagem das membranas plasmáticas. Também a gente tem tecidos que vão precisar de colesterol para produzir hormônios esteroidais, como, por exemplo, as gônadas e a suprarrenal. Então, esse LDL vai estar liberando esse colesterol para esses tecidos que precisam, né?
No entanto, esse LDL, ele pode se oxidar na corrente sanguínea e o LDL oxidado, ele é fagocitado por macrófagos, né, na região subendotelial dos vasos sanguíneos. E esses macrófagos, ao fagocitar essas partículas de LDL, eles se transformam em células que a gente chama de células esponjosas, que formam as placas ateroscleróticas. O mecanismo de formação dessas placas vai ser alvo de uma videoaula somente sobre isso, que a gente vai falar numa videoaula em separado. Mas é importante a gente entender que um nível elevado de LDL, né, gera uma possibilidade de aumento da concentração de LDL oxidado, e esse LDL oxidado vai ser então fagocitado pelos macrófagos, formando então as placas de ateroma, que são placas de que são placas, né, problemáticas para o sistema cardiovascular, porque elas podem estar obstruindo os vasos sanguíneos, podem estar sofrendo deslocamento e obstrução aí de vasos importantes para o organismo. Ela vai ser a bioquímica da formação dessas placas de ateroma vai ser alvo de uma nova videoaula em seguida. Bom, mas então esse LDL que foi fagocitado pelos macrófagos e está formando as placas de ateroma, eles podem ser diminuídos, eles podem ser eliminados pela ação de uma outra partícula que se chama HDL. O HDL é uma partícula produzida pelo fígado que tem um alto teor de proteína comparado com seu conteúdo de colesterol. Então, por isso, ele tem uma elevada densidade. E ele sai da circulação, ele sai do hepatócito e atinge a circulação sistêmica e ele faz o que a gente chama de transporte reverso de colesterol. Então, ele sai vazio, praticamente vazio, ele passa pelos tecidos periféricos que estão fazendo reciclagem das suas membranas, capta esse colesterol proveniente dessas membranas em reciclagem e passa pelas placas de ateroma, reconhece essas placas e capta esse colesterol dessas placas e para trazer de volta então para o fígado esse excesso de colesterol da periferia novamente para o tecido hepático. Então aqui nós temos, né, 3 rotas importantes de transporte de colesterol e de triglicerídeos. A rota que está em verde é a via exógena, que transporta triglicerídeos e colesterol provenientes da dieta através dos quilomicrons, passa pelos tecidos musculares e adiposos, libera ácidos graxos livres, volta como quilomicron remanescente e entrega para o hepatócito todo o colesterol, ou a maior parte do colesterol proveniente da dieta. A partir disso, o hepatócito consegue produzir sais biliares, além disso, sentir a quantidade, a concentração de colesterol que veio da alimentação e consegue regular a produção endógena de colesterol. Esse colesterol, então, ele é esterificado, empacotado em VLDL e enviado para a corrente sanguínea. Libera ácidos graxos livres, se transformando em IDL e, consequentemente, em LDL. O LDL, parte dele retorna para o fígado como LDL remanescente e parte dele, então, ele vai ser endocitado por células que precisam desse colesterol, como, por exemplo, as células que vão produzir os hormônios esteroidais, como gônadas e a suprarrenal. Elevados níveis de LDL circulantes podem vir a se oxidar e serem fagocitados por macrófagos, formando então as placas de ateroma. E a diminuição das placas de ateroma, né, é estimulada por elevados níveis de HDL, que fazem o transporte reverso de colesterol, que está representado por essas flechas em azul.